Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Páscoa, com seu tempo, continua e já começamos a vislumbrar já a ascensão do Senhor e Pentecostes, já caminhando da metade para o fim do tempo pascal. Lembrando que a experiência pascal é essencial e fundamental em nossa vida e não tem como não vivê-la e não tem como não anunciá-la. É o que de mais importante nós temos para fazer. O Senhor está vivo, ressuscitado. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como nós estaremos ouvindo nesse final de semana. Porém, nesse final de semana, nós estamos também agradecidos a Deus pelos 100 anos das aparições de Fátima, que nesse sábado teve inclusive a participação do Papa Francisco em Fátima, Portugal, celebrando com alegria os 100 anos das aparições de Fátima. As revelações particulares, meus irmãos e irmãs, nada acrescentam à revelação já realizada pelos apóstolos e através dos apóstolos. Com a morte do último apóstolo, toda a revelação que tinha que ser feita já foi feita. O que você tem é explicitações, aprofundamentos, clarear ainda mais algum aspecto, mas já foi feito da revelação, que é importante para a nossa salvação. Porém, as revelações particulares, embora não acrescentem nada aquilo que é necessário e importante para a salvação da humanidade, para a salvação de cada um de nós, as revelações particulares vêm nos ajudar a pôr em evidência um certo aspecto da revelação para aquele momento preciso, próprio da história da humanidade. No caso de Fátima, 100 anos atrás, vem colocar mente em foco um pouco a questão de guerras, a necessidade de conversão, de penitência, de mudança de vida e de vermos vida de oração, de pessoas orantes. Então, a revelação particular vem acrescentar e vem justamente atualizar aquilo que já está dito, né, nas Escrituras e na revelação cristã. E é interessante ver que Deus escolhe para essas manifestações as pessoas mais simples. Crianças, adolescentes, né, pobres, indígenas, freira, enfim, escolhe as pessoas que não serão acreditadas pela posição que exercem. Não acreditarão porque são pessoas que têm autoridade para fazer. Mas justamente com pessoas que não serão acreditadas, que não têm credibilidade pela própria posição ou pela sua autoridade. E isso, meus irmãos e irmãs, nos lembra disso porque grandes coisas são anunciadas e que só grandes teólogos poderiam saber falar e falar do assunto. Entanto, uma criança, jovem, uma freira, um indígena, fala isso com muita tranquilidade, porque a revelação vem do Senhor através da sua mãe Maria. Portanto, ao celebrarmos 100 anos das aparições de Fátima, peçamos a Deus para que todos nós, nosso país, que nasceu sob justamente a égide lusitana, que trouxe para nós aqui um pouco dessa devoção de Fátima, nos ajude também a viver aquilo que Fátima sempre nos prescreve, nos fala, que é o tempo de conversão, de mudança de vida, de oração, e que possamos ver realmente que esses males que hoje oprimem a humanidade, oprimem as pessoas, um dia eles terminam. Mas enquanto isso, a igreja passará e passa por maus bocados, por perseguições e por dificuldades. Portanto, nós que celebramos nesse final de semana mais uma memória de Maria com o título de Nossa Senhora de Fátima, peçamos a Deus para que cada vez mais aquilo que revelou-se a nós e que ao mesmo tempo que esses aspectos são salientados nas revelações particulares, nos ajudem a sermos bons cristãos,
seguidores de Cristo, porque o verdadeiro devoto de Maria é aquele que segue a Jesus, porque essa é a missão de Maria, nos apresentar Jesus, nos levar a Jesus. É bem isso que Maria quer fazer conosco, nos apresentar Jesus. Nós temos grande parte das imagens, Maria com o menino Jesus nos braços, e nos levar a Jesus, para que nossa lei de conversão nos faça experimentar uma nova vida. Que Nossa Senhora de Fátima rogue por todos nós, meus irmãos e irmãs. E nesse quinto domingo da Páscoa, tem uma coisa muito interessante na leitura dos Atos dos Apóstolos, que é a instituição dos diáconos. 2 discípulos tinham aumentado, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. E então os 12 apóstolos reuniram-se reuniram a multidão dos discípulos e disseram: não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir às mesas. É melhor que escolhais entre vós 7 homens de boa fama, repletos do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos dessa tarefa. Aparece a comunidade cristã, que começa a crescer, e crescer também as necessidades. E um dos trabalhos da comunidade cristã era cuidar dos pobres, além de evangelizar, de celebrar, de partir o pão, também era cuidar dos pobres, e não estavam dando conta. Então, os discípulos de Jesus falam de criar os diáconos, para que eles possam dedicar-se mais ainda à pregação da palavra. Então escolheram os 7 homens de fé. Foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Então a pregação corria, sendo levada adiante. Ao mesmo tempo que a pregação será levada adiante, também havia seus necessitados entre aqueles que buscavam a igreja. Por isso mesmo, os discípulos de Jesus, os apóstolos, criam os diáconos. Os diáconos como servidores, aqueles são sinais de serviço que a igreja toda é chamada a ser. Toda a igreja é servidora, mas os diáconos lembram disso justamente, uma igreja servidora. Em nosso tempo, nós temos 2 tipos de diáconos, se podemos dizer 2 tipos. O diácono é sempre o mesmo, mas temos o diácono destinado ao sacerdócio, o diácono destinado a ser padre, a ser presbítero, e temos assim chamados diáconos permanentes, a vocação diaconal, para que esses só sejam atentos, sejam disponíveis para o serviço social, para os trabalhos sociais. Os diáconos destinados ao sacerdócio, em geral, são seminaristas, que passam por essa fase do leitorado e acolitato, também do diaconato, para ver esse serviço à igreja e depois, mais tarde, serem ordenados presbíteros, ordenados padres. Então é importante para o padre poder passar nessa experiência de iniciar o sacramento da ordem com esse primeiro grau, que é realmente o serviço, o diaconato. Do outro lado, nós temos, em pós-Vaticano II, a restauração do diaconato permanente, ou seja, também é possível as pessoas que têm uma vocação ao diaconato, ao serviço, serem ordenados em primeiro grau do sacramento da ordem, diaconato permanente, como nós chamamos. Esses normalmente podem ser casados, a maioria são casados, um ou outro pode ser solteiro ou viúvo, mas normalmente são os diáconos que são permanentes, têm esposa e têm filhos, e são clérigos, porque são diáconos. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que dentro dessa caminhada da igreja, levada pela ação do Espírito Santo, e sendo o sinal de Jesus Cristo ressuscitado, aparece cada vez mais e melhor todos os vários carismas, e como que a igreja é criativa ao solucionar também questões que vão aparecendo. Já aparece com o passar do tempo as necessidades, a igreja vai
solucionando pela ação do Espírito Santo. Assim também nós somos chamados a nos inspirar hoje, que tantas necessidades nós temos para a evangelização, para a missão. E eu tenho nos preocupar, que é importante que a palavra de Deus vá sendo semeada e ilumine as pessoas ao nosso redor. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, aquilo que lembrávamos logo no início, o Evangelho desse domingo, Jesus lembra que na casa do Pai tem muitas moradas e que vai preparar um lugar para os discípulos. Quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei, vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E fala Jesus, e para onde eu vou, você sabe o caminho. Tomé diz, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Então Jesus responde, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Deus é homem verdadeiro e traz consigo a nossa humanidade e é também a divindade. Ou seja, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Por isso mesmo, se vós me conhecesseis, diz a leitura, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Não é? E Filipe ele dizia, mas Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus responde, há tanto tempo estou convosco e não me conhece, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Que fala da unidade da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Não é? Como é que você diz, mostra-me o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Eu não digo isso por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos por causa das mesmas obras. Não é? Ou seja, Jesus, caminho, verdade e vida, nos conduz ao Pai e Deus é o homem verdadeiro e é o nosso mediador entre Deus e a humanidade. É Jesus Cristo, nosso Senhor, que ressuscitado se tornou presente no meio de nós e quer nos conduzir pelo caminho que é Ele, para estarmos com o Pai, com Deus, nosso Pai. Que o tempo da Páscoa que agora vivemos assim nos ajude, caríssimos irmãos e irmãs. E a segunda leitura, primeira carta de São Pedro, fala que esse Jesus, caminho, verdade e vida, é a pedra angular que foi rejeitada e tornou-se a pedra mais importante. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ou seja, fala de Cristo como pedra angular, como pedra viva. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. E vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para essa luz admirável. Meus irmãos e irmãs, as leituras desse domingo, desse quinto domingo da Páscoa, nos colocam esses aspectos importantes. Não é? De um lado, a escolha dos diáconos, que servirão às mesas. Do outro lado, a palavra de Deus, que nos fala realmente de Cristo como pedra angular, e nós como raça escolhida, povo santo, somos chamados a ser. E do outro lado, Jesus como caminho, verdade e vida, mediador entre Deus e os homens, para que nós, por Cristo, encontremos a vida e nós encontremos também toda a Trindade. Quem me vê, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Portanto, é uma palavra riquíssima, meus irmãos e irmãs, que nós, nesse mês de maio, somos chamados a ir colocando em prática e pedir à Nossa Senhora, especial Nossa Senhora de Fátima, que intercede e nos mostre cada vez mais o rosto de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.